Bom dia, senhores vereadores, senhores que nos assistem em suas casas, nossos assessores em plenário, presidente Idemar Bars. Mas eu, falando no assunto sobre o trajeto dos ônibus, vereador Adinho e aqueles que me antecederam, eu entendo praticamente como pétreo essa demanda, porque foi promessa de campanha, inclusive com as grandes dificuldades que o governo municipal teve no início da administração, falta de máquinas, falta de caminhões, falta de material. A insistência era essa, nós pedimos o conserto das ruas, patrolagem, e a prioridade eram as ruas que os ônibus tinham como itinerário. Então eu entendo que é uma prioridade do governo e com a chegada da usina asfáltica. Sem dúvida alguma, acredito que essas promessas vão ser cumpridas. Pelo menos tem sido a postura dos administradores em relação, tão logo tivesse condições, eles iniciariam esse processo. Até porque, como disse há pouco o Adinho, a população já pagou 40% do IPTU adiantado, deixando o caixa da prefeitura com superávit, inclusive dos maiores na história dos últimos anos, em relação à antecipação. Como se tivesse aceito o projeto do IPTU e pago 40% da população. Então eu vejo promissora as condições da prefeitura de poder cumprir em fazer os itinerários dos ônibus. E nós temos prometido, porque foi uma promessa de campanha do prefeito, e assim tem sido a fala quase que diária do prefeito e dos seus administradores. Mas eu queria, nesse momento tão importante, no meu entendimento, do meu mandato, dizer que estive somente eu, como vereador, representando a Câmara, e modéstia à parte, acho que a representei bem, na inauguração da primeira UBS da história de Pelotas. Eu já havia falado aqui uns dias antes sobre a revitalização do bairro Jardim Europa, parte do Bom Jesus, parte da Darcy Ribeiro, do Dunas, mas o Jardim Europa em especial nunca havia recebido uma revitalização tão importante como essa. Claro que o pessoal agora reclama, por que botaram pedrinha, não botaram asfalto? No governo Anselmo, eu lembro que eu fiz uma proposição, solicitando que nos 500 metros ao redor, num raio de cada posto médico, tivéssemos um melhor acesso. As dificuldades eram enormes. O doutor Anselmo, que bateu o recorde, ele construiu 55 postos médicos, não foi, doutor Anselmo? Então foi, inclusive o nosso posto médico tinha 27 anos, hoje tem 27 anos, naquela época era neném ainda. Recebeu uma reforma extraordinária, uma arquitetura moderna, para receber bem os seus enfermos, né? As pessoas que procuravam, as crianças, na época de vacinação. Mas eu quero dizer que com esta nova reforma, aos 27 anos desse posto médico, que hoje é uma unidade básica de saúde, a primeira em Pelotas, e no Jardim Europa nos contemplou, eu sinto contemplado o meu mandato e os nossos mandatos, porque lá vocês estiveram também representados por mim. Então, fiz uma fala em relação às melhorias. Eu sei que ontem deu uma pequena confusão, foi chamada a Brigada Militar, porque a UBS ela atende toda a cidade, não importa de quem sejam, farmácia, tudo. Então, é um atendimento praticamente de primeiro mundo, as condições que aguardam. Só que as pessoas não estão acostumadas com a tecnologia. Eu mesmo tive dificuldade no primeiro dia de acessar na experiência que fiz. Imagina um monte de pessoas ao mesmo tempo querendo ser atendida uma primeiro que a outra. Na verdade, os funcionários estão preparados, mas não estavam preparados para a demanda. Veio gente de toda a cidade ontem participar, serem atendidas lá, e foram muito bem atendidas, apesar da confusão que deu inicial entre os funcionários, entre o sistema e os que procuravam o posto. Mas eu quero, então, parabenizar muito mais pelas melhorias que foram feitas em torno do bairro, em torno do posto, uma solicitação antiga, como eu já disse. As valetas foram todas limpas ao redor, a drenagem foi melhorada, a pavimentação, a trafegabilidade também, e o carinho que as pessoas receberam das autoridades municipais, não se viu nada de má educação, de pessoas de todas as idades estiveram presentes, então eu acredito que foi um sucesso. Está de parabéns à administração por mais esta inauguração. E não vai ficar por aí. Segundo as palavras do prefeito e os projetos apresentados, que nós temos aí ao longo do tempo analisado, a Avenida Mário Perucchi, a primeira avenida que dividiu o Dunas,
melhor dizendo, Jardim Europa e a Bom Jesus, vai receber uma revitalização. Passeios, abrigos de ônibus, ciclovia, tudo que nós precisamos, apesar de ter uma única avenida, Dona Selma, estreita, apesar de ter uma larga margem de aumentar esta avenida, nós temos pouquíssimos acidentes. E ela praticamente não teve nenhuma reforma ao longo dos anos, a não ser pequenos tapa-buraco. Mas agora, com essa nova usina, com essa empresa recém-contratada, é uma promessa de até março, no máximo, ter iniciado as obras de recuperação da Mariperuca. Então é importante para nós, que somos do Areal, torcemos por toda a cidade, queremos que todas as linhas de ônibus que precisem de melhor trafegabilidade recebam essas melhorias, mas nós do Areal estamos também contemplados com a Domingos de Almeida, onde vão haver construção de ilhas para paradas de ônibus, passeios, revitalização total, luminárias, também não contempla o nosso mandato. Mas dando continuidade, eu queria ao mesmo tempo parabenizar a Liga Pelotense Futebol, a Prefeitura Municipal, por dar início mais uma vez, nos 25 anos, ao 25º Campeonato de Futebol Amador, futebol praiano, lá no Praça Aratiba, Balneário dos Prazeres, ou Barro Duro, como alguns queiram. Um dos melhores campeonatos, o maior campeonato do estado do Rio Grande do Sul, muito bem organizado pela Liga Pelotense de Futebol e com ajuda financeira e material da Prefeitura Municipal. 80% das despesas desse campeonato são pagas, é um projeto antigo da Liga Pelotense, em parceria, e como nunca, nós vereadores temos auxiliado e participado através da liberação de verbas, troféus. Marcos Ferreira nos olha lá do fundo, prestando atenção no nosso pronunciamento, porque participa também, como todos os demais colegas participam, alguns presentes, outros assinando, incentivando também, que é uma prerrogativa de nosso mandato. Então, esperamos sucesso total e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas eu queria, de certa forma também, colocar a minha palhinha em relação à segurança pública. Nós que temos tanto criticado a segurança pública e dos últimos meses para cá, tivemos um decréscimo na criminalidade através das polícias militares, comunitárias, mas a nossa preocupação é que está havendo um problema com a redução das horas extras dos brigadianos e está havendo uma ascendência da Guarda Municipal. Ao que me parece, segundo os jornais, o Jornal Diário Popular desse final de semana, a Guarda Municipal da Dona Anselmo, criada pelo senhor, ela tem presença constante no centro da cidade. Ela hoje tem maior número de viaturas, maior número de guardas municipais no centro da cidade, cuidando da segurança. Nós sabemos que a segurança da Brigada Militar, a preocupação, é o patrimônio público, mas ela, ao mesmo tempo, ela presta um grande serviço, que ela faz o trabalho de polícia, embora hoje já se tenha uma lei regulamentando e uma emenda à lei, eu acredito que ela não está preparada ainda para fazer todo o trabalho de segurança, mas ela tem feito um grande trabalho, inclusive essas câmeras têm sido utilizadas através do seu grupo de apoio lá na Zona Norte, na Coab Tablada, né? Onde tivemos a oportunidade de assistir, os guardas municipais assistindo os tapes, os vídeos, as câmeras, ao mesmo tempo entrando em contato com as viaturas, usando a tecnologia. Isso é muito importante, diminui muito a criminalidade, muitos são pegos. Ontem tivemos um exemplo, na Rafael Pinto Bandeira, meus netos foram pagar uma conta numa lotérica e quase foram assaltados por 3 meninos. Eles conseguiram se evadir, estavam de bicicleta, foram mais rápidos, chegaram até a lotérica. Quando eles voltaram da lotérica, eles pensavam em trocar o caminho. Quando eles foram trocar o caminho, eles enxergaram a Brigada Militar. Por quê? Através de câmeras, a Brigada foi acionada e prendeu os meninos, jovens, pequenos, um deles chorava, armados com revólver 38. Então, assim, é importante esse trabalho com essa tecnologia associada à Guarda Municipal, à Brigada Militar. Quem ganha com isso é o cidadão, é o contribuinte, é o trabalhador. Então, com isso eu encerro a minha fala, né, e agradeço a atenção dos senhores e até a próxima oportunidade.